Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Nós vamos iniciar a nossa segunda etapa dessa catequese sobre confissão, né? Então, gostaria de acolher a cada um que está chegando, os nossos paroquianos, os que não são nossos paroquianos, né? Mas que já nos conhecem, aquelas pessoas que ainda que estão nos conhecendo, né? Então, sejam todos bem-vindos com a graça de Deus. Então, nós vamos falar sobre o que hoje? Nós vamos falar sobre o que é o pecado grave. Por quê? Porque nós vimos, quando nós falamos dos atos do fiel para a confissão, existe uma obrigação mínima, que é de você, primeiro, ter consciência, né, de todos os pecados graves cometidos e confessar integralmente, segundo a espécie e o número, né, de todos os pecados graves cometidos na vida ou desde da sua última confissão. Então, existe uma diferença entre pecado grave e pecado leve, e nós precisamos, então, observar isso, porque senão fica faltando alguma coisa. Então, a gente já entendeu que nós precisamos fazer um exame de consciência, a gente já entendeu que é necessário arrependimento, a gente já entendeu que é necessário firme propósito de emenda, a gente entendeu que é necessário a confissão desses pecados, que foi que é ali que você percebeu no seu exame de consciência, mas também, e a penitência que você precisa fazer. Agora a gente precisa entender o conteúdo desta confissão, melhor dizendo, o discernimento do que seria um pecado grave. Então é isso que nós vamos conversar hoje. Então nós queremos pedir a graça do Espírito Santo sobre nós, para que ele nos ilumine na compreensão cada vez mais da doutrina e da palavra de Deus e da doutrina da nossa igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Levanta-se Deus por intermédio da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel e de toda a milícia celeste. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam da sua presença aqueles que o odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, veja, existe uma distinção entre pecados. Então, não precisa, assim, de muita teologia para a gente perceber que existe diferença de pecados. Todo o pecado, vamos aqui entender, todo o pecado é uma transgressão da ordem divina, das coisas sobrenaturais, mas também da ordem das coisas naturais. Então, existe ali uma desordem. Todo pecado é uma desordem. Mas existe um tipo de pecado que ele destrói por completo a ordem. Então, isso é um pecado grave. E existe um pecado que ele prejudica a ordem, mas ele não destrói a ordem das coisas. É algo que atrapalha o desenvolvimento. Bom, vamos fazer uma comparação. Se fosse no sentido de um trabalho, existem coisas que impedem aquele trabalho de ser executado. Existem coisas que atrapalham, mas o trabalho é executado. Entende? Então, um pecado grave é tudo aquilo que prejudica o trabalho no sentido que impede que aquele trabalho seja feito. E o pecado venial é aquilo que prejudica, não é bom que esteja presente, é algo errado, não é algo legal, porém o trabalho continua. Né? Então, nós vamos dar uma olhadinha primeiro na Sagrada Escritura, quando lá na primeira carta de João, ele vai falar sobre esta diferença.
Primeira carta de São João, capítulo 5, no versículo 16, ele diz o seguinte: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, e Deus dará a vida ao irmão. Isto, se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deva orar. Então, o apóstolo João está nos dizendo que existe um pecado que conduz à morte. Você está vendo uma pessoa cometer um pecado? Reze por ela e Deus o conduzirá. Mas esse pecado que se resolve com oração não é o pecado que leva à morte. Então nós vemos aqui que existe um pecado que é mais fácil de ser perdoado, por isso que se chama venial. Venia significa perdão, ou seja, é aquilo que é mais fácil de ser perdoado. Então, o pecado venial, você não precisa de confissão para você ser perdoado. O ato de amor, o ato de viver uma vida nova, de se esforçar melhor, de cumprir seus deveres, as tuas orações, isso já perdoa automaticamente os pecados veniais. Você faz lá um ato de arrependimento, refaz os seus propósitos e continua, você não precisa de confissão. Esses são os pecados que nós pedimos perdão lá na missa, quando a gente reza. Pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Então, esses pecados que nós estamos pedindo perdão de maneira genérica lá na missa, são os pecados veniais. Mas o pecado mortal é um pecado que ele causa em nós uma desordem tão grande, causa um mal espiritual tão grande, que é como se a alma estivesse morta. Quando nós formos falar sobre o que é o estado de graça, nós vamos entender melhor isso. Mas o pecado grave, ele destrói em nós a graça, nos afasta da graça de Deus. E nós, então, precisamos de um sacramento, porque só os sacramentos nos comunicam a graça. A graça santificante, só um sacramento pode nos dar. Você recebeu a graça santificante a primeira vez no dia do seu batismo. E quando você comunga, você recebe graças atuais. Quando você reza, você recebe graças atuais. Mas se você perder a graça, você precisa retomá-la por um sacramento. Como você não pode ser batizado de novo, você vai precisar de um sacramento que vai renovar em você a graça batismal. E esse sacramento, próprio para perdoar os pecados graves, é o sacramento da confissão. Entende? Então, por isso que nós precisamos de confissão para os pecados graves. Porque o que ele produz na nossa alma só pode ser sanado por um sacramento. Ok? Então, não é lá uma reza, um ato de caridade que vai resolver isso. Isso que resolve são para os pecados veniais. Então, nós precisamos entender isso. O pecado grave, que também é pecado mortal, pecado grave e pecado mortal é a mesma coisa. Pecado leve, pecado venial é a mesma coisa. Então, também se usa essa expressão pecado mortal, porque acontece uma espécie de morte na alma. Uma espécie de morte moral, espiritual. Então, é por isso que nós chamamos esse pecado de pecado grave e também de pecado mortal. Então, como eu dizia antes, então veja, então, o que é esse pecado mortal? Os efeitos dele na alma nós vamos observar mais quando a gente for falar do estado de graça. Mas, o que é então esse pecado? Aquilo que eu já disse. Ele é uma violação intolerável da ordem das coisas. Especificamente de que ordem? A da caridade, do amor a Deus, do amor aos irmãos. Então ele rompe, quebra, ou seja, é um ato
entendeu? Que ele rompe com a essência, né, daquilo que é proposto. Então, um pecado grave é algo que é inadmissível. Você precisa eliminar os pecados graves da sua vida para que você tenha uma vida autenticamente cristã, entendeu? É por isso que eu disse na outra catequese que muitas pessoas, porque elas não têm mais pecado grave, elas acham que elas já estão assim, já é, numa altitude espiritual assim muito alta, quando na verdade é o início, né? Se você for ler os escritos de Santa Teresa d'Ávila, essa é a porta de entrada. Você entra, você quebra com o pecado grave, quando você está em estado de graça, você simplesmente entrou na dinâmica do evangelho. É isso. Entendeu? Mas ainda tem muita coisa por se fazer. Né? Então, esta que é a coisa principal que nós precisamos entender. Um pecado grave não é um detalhe. Um pecado grave não é um detalhe. Agora, esse pecado grave, ele precisa, vamos assim dizer, de alguns critérios para que ele possa ser um pecado grave. Primeiro, existe alguns pecados veniais que eles, por natureza, eles são veniais, né? Porque a matéria não é grave, né, em si. A coisa em si não é grave. Mas é possível que um pecado que tem uma matéria grave, ele, mesmo tendo sido cometido, ele não seja necessariamente grave. Vai depender de certas circunstâncias. Mas é necessário três coisas, e essas coisas precisam ser simultâneas, para que haja verdadeiramente um pecado grave. Então, essas três coisas são o seguinte: você precisa ter uma matéria grave, você precisa ter plena advertência e pleno consentimento. Então, veja, a matéria grave é o que é? É o próprio ato. É o ato em si. O que é que você está fazendo? Este ato precisa ser um ato em si mesmo grave. Plena advertência significa o quê? É inteligência, razão, conhecimento da coisa. E o pleno consentimento é a vontade. Ou seja, para ter pecado, eu tenho que querer fazer. Senão, não tem como ter pecado. Entende? Então, vamos dar uma olhada aqui, primeiro, na questão da matéria grave. Então, o que é a matéria grave? Então, veja, quando nós entendemos que o pecado quebra a essência da ordem das coisas, e aqui a ordem, ao centro de tudo, é o amor, é a caridade, porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi perguntado pelo doutor da lei, pelo escriba, de todos os mandamentos, qual era o maior? Então Jesus vai dizer que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e de toda a alma. Esse é o maior de todos os mandamentos. Mas aí Jesus acrescenta: mas depois desse mandamento tem outro, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Ali se encerra toda a lei e os profetas. Então, tudo aquilo que diretamente destrói a caridade, o amor a Deus, a benevolência com os irmãos, isso é matéria grave. E, consequentemente, Santo Tomás de Aquino vai nos lembrar que dentro desse amor aos irmãos também vem a questão da castidade. Então, em outras palavras, são os 10 mandamentos. Você pega os 10 mandamentos, os 3 primeiros mandamentos são os mandamentos do amor a Deus e os outros são os mandamentos do amor ao irmão. Né? Inclusive, o evangelho da missa de hoje é justamente o evangelho de Mateus, capítulo 5, onde nosso Senhor Jesus vai dizer justamente isso. Eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar pleno cumprimento. E quem desprezar um desses mandamentos, por menor que seja,
será o menor no reino dos céus. Mas quem praticar esses mandamentos e for fiel e ensinar aos outros, esse será grande no reino dos céus. Então, isso está lá em Mateus capítulo 5. Mas também em Marcos capítulo 10, versículo 19, né, é aquela passagem daquele jovem, o jovem rico. E o jovem rico vai e pergunta para Jesus: o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E a resposta de Jesus é: viva os mandamentos. E aí ele vai citar: honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não matarás, não cometerás adultério. Então, os mandamentos, os 10 mandamentos, ainda são válidos, tá? Então, os 10 mandamentos são o critério para que a gente possa entender. O problema é que nós aprendemos os 10 mandamentos por sentenças breves, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, tal. E, às vezes, a nossa compreensão deles é muito limitada, porque, como a gente não conhece profundamente a fé, a gente acha que, às vezes, a gente está cumprindo os mandamentos, mas, na verdade, a gente não está conhecendo os mandamentos. E a gente não está se dando conta do que nós estamos devendo, né? Lembra daquilo que eu falei na outra live, né? O pecado não é o que você acha que é pecado, mas é a lei de Deus transgredida. Só que muitas vezes nós não nos damos conta, né, de toda a amplitude, né, do significado dos 10 mandamentos. Então nós precisamos realmente estudar os 10 mandamentos, sabê-los de cor, não só nesse sentido dessa catequese, assim, qual é os 10 mandamentos? Amar Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, mas não saber mais nada que isso. É necessário entender, né, cada princípio desse daí. E uma outra coisa também que está dentro desta matéria grave, que é uma coisa que já é de direito eclesiástico, está ligado ao poder que a igreja tem de ligar e desligar. Vamos nos lembrar lá no Evangelho de Mateus, quando o nosso Senhor Jesus diz a Pedro: Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nosso Senhor Jesus lhe dá um poder de ligar e desligar. E o que ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, a igreja tem poder e autoridade também de criar leis para o bem dos fiéis. Não é que a igreja tem a autoridade de ligar e desligar no sentido de que a igreja pode mudar os mandamentos de Deus. A igreja não pode mudar os mandamentos de Deus. Mas a igreja pode nos dar leis que nos ajudam, que explicitam melhor a fé e que nos conduzem numa ajuda espiritual, justamente para que nós possamos cumprir melhor a lei de Deus. Então, nós temos 5 mandamentos. A igreja também nos dá 5 mandamentos e nos obriga sobre pena de pecado grave. Então, como que reverberando os 10 mandamentos, existe também os 5 mandamentos da igreja, que também entra nesta matéria. Então, vocês entendem como que é importante, né, a gente conhecer essas coisas? Né? É muito importante nós conhecermos essas coisas, porque às vezes a gente acha que os mandamentos da igreja são simplesmente uma coisa, tá bom, eu sigo se eu quiser. Não, isso me obriga, né? Me obriga. Se um dia a igreja revogá-los, não vai valer, mas enquanto esta lei valer, me obriga. Obriga todo batizado, a partir dos 7 anos de idade. Todo batizado a partir dos 7 anos de idade está obrigado, né, segundo as suas condições, a cumprir os mandamentos da igreja. Então, essa que é a primeira coisa, né? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, então, a princípio, são matéria grave. Então, é isso que é a primeira coisa que precisa. O ato, né? O ato precisa ser em si grave. Agora, nós precisamos também estar atentos que existe, pela própria natureza, né,
de cada mandamento, existe parvidade de matéria, ou seja, diminui a gravidade da matéria. Então, existe certas matérias, certos mandamentos, que, dependendo da circunstância, né, há uma parvidade de matéria, ou seja, essa matéria se torna menos grave, né, ou mais grave. Agora, existem dois mandamentos que não existe parvidade de matéria, que é o sexto e o nono mandamento: não pecar contra a castidade e não desejar a mulher do próximo. Nesse quesito, nesses dois mandamentos, não existe parvidade de matéria. Então, sempre esta matéria é grave. E, normalmente, quando você comete um pecado contra um desses dois mandamentos, normalmente será sempre, ou quase que um pecado, quase não, sempre será normalmente um pecado grave. Já os outros, é necessário fazer uma análise. Por isso que a gente precisa conhecer bem a, a doutrina, né? Conhecer bem essas coisas. Claro que não precisa um curso de moral, mas existem coisas mínimas, né? Por isso que é a importância da gente conhecer esse livrinho amarelo aqui. Conhece? Já ouviu falar? Catecismo da Igreja Católica. Isso daqui também não é uma coisa à toa, né? Inclusive, tudo isso que eu estou falando aqui, que nós já conversamos, está aqui no Catecismo. Aquilo que eu falei semana passada, nós encontramos no Catecismo do número 1450 até o número 1458. E o que eu estou falando hoje, nós encontramos desde o número 1852 até o número 1800 eu pode colocar até o 1864, né? Então, nós precisamos ir conhecendo essas coisas. Então tá, primeira coisa então, é necessário que o ato em si seja uma matéria grave. Existem certas coisas que em si não são graves, porque elas não destroem a caridade, não destrói, não é uma, deixa eu usar uma palavra, não ataca diretamente a coisa. Então, por exemplo, se eu não rezei hoje de manhã cedo, isso é um pecado grave? Não. Entendeu? É diferente de eu não ir na missa no domingo, é outra coisa, entendeu? Então, existe aí uma diferença. Então, essa é a primeira coisa. Matéria grave. Segunda coisa, plena advertência. Plena advertência. Lembra que eu disse que isso aqui é da inteligência. O que que acontece? O que que é essa plena advertência? Isso aqui nós precisamos ter em mente essas coisas na hora da tentação, né? Na hora da tentação. Nos lembremos também que antes de um pecado ser cometido, normalmente vem uma tentação, entendeu? Então, existe sempre uma possibilidade de não pecar, entendeu? Porque se não houvesse essa possibilidade, né, ou seja, o pecado é um ato livre da vontade. Então, há sempre uma possibilidade de não pecar. Então, por isso que existe uma advertência. E o que é advertência? A advertência é quando você entende claramente o que você está fazendo. Você sabe o que você está fazendo. Você está consciente do que você está fazendo. E como é que é essa consciência? Especificamente, você entende a malícia do ato. Então, veja, você está sendo tentado. E você está entendendo o que está acontecendo. Só que você está entendendo também a malícia daquela tentação. Você está entendendo que aquele negócio é mal. Entendeu? Só que você não precisa, entendeu? De que saber formalmente que coisa que é aquele pecado. Então, o pessoal acha assim, né? Ah, mas eu não sabia que era um pecado grave. Então não foi pecado grave.
Não, se você sabia que era pecado, se você sabia que era algo errado, já é suficiente. Isso é plena advertência. Eu posso até não estar sabendo se isso daqui é o 8º mandamento, se isso daqui é o 6º mandamento, se isso daqui é o 10º mandamento, mas eu estou vendo a malícia do ato e eu estou entendendo que isto é mal, que isto transgride a lei de Deus, que isso transgride a ordem, entendeu? Isso é contra a vontade de Deus, esse negócio está errado. Então você não precisa conhecer todo o catecismo e os 10 mandamentos assim, como um doutor, como um moralista, como um professor de teologia. Por quê? Porque se assim fosse, né, se a gente precisasse de um conhecimento formal do pecado, então só os doutores iriam pecar, entendeu? Só quem já leu todo o catecismo ia pecar. Mas não, basta você entender que é errado, que é mal, entendeu? Você não precisa, na hora, estar meditando, isso aqui é o 10º mandamento, o 5º mandamento. Claro que se você é uma pessoa mais piedosa, se você é uma pessoa que está em comunhão com Deus, pratica a sua fé, é evidente que vai ficar mais claro qual é a espécie de pecado. Mas nem sempre a gente vai ficar pensando nisso, porque muitas vezes essa tentação é meio rápida, né? Mas você entende que aquilo é um pecado. Então, basta apenas que você entenda a malícia. Basta que você perceba que algo é mal, mesmo que você não saiba o nome do pecado. Mas qual é o nome desse pecado? Não interessa. É pecado. É errado. Entende? Então, é isso que você precisa entender. Tem que ter plena advertência. Né? Acontece que, às vezes, é, a, a gente vai perceber depois, né? Você percebeu de repente, poxa, o que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? Mas a partir do momento que você teve a advertência, às vezes a advertência ela demora um pouquinho para vir. Então, isso também vai depender muito da pessoa. Então, quanto mais esclarecida é a pessoa, quanto mais ela também está em comunhão com Deus, mais rápido vem a advertência. Entendeu? Às vezes ela demora um pouquinho. Você está lá, começa a dialogar com a tentação. Entendeu? Aí, de repente, você se dá conta. Não, pera, esse negócio não está certo, não. Entende? Então, é mais ou menos assim. Né? Essa que é a psicologia da tentação. Ela vem, se apresenta e começa a te puxar, te atrair. E às vezes você, pelo impulso, pelas paixões, né? Pelas nossas más tendências, a gente se inclina para a coisa. Mas de repente eu acordo e falo, opa, estou sendo tentado. Então, a partir do momento que eu percebi a malícia da coisa, então eu já tenho plena advertência. Então, matéria grave, plena advertência. Mas não basta essas duas coisas. Eu tenho que consentir. Né? Então, o que acontece? Eu estou sendo tentado. Aí veio um negócio. Aqui eu vou falar mais de pensamento, porque nos pecados de pensamento é mais fácil a gente perceber isso. Também nos pecados de ato isso acontece. Mas os pecados de pensamento, eles vêm com mais frequência e a gente percebe melhor essa coisa dentro de nós, né? Mas a gente pode aplicar isso também aos pecados de ato. Você está lá, sendo tentado e você percebeu a malícia da coisa. E aquele tempo está te atraindo, né? E aí você de repente viu, opa, é pecado. Então, ou você vai repelir aquilo, ou você vai aderir ao pecado. Se você aderiu à tentação, então isso chama pleno consentimento. Então, mais exatamente, o que é o pleno consentimento? É um ato voluntário, entendeu?
que você quis fazer. Você entendeu que era errado, e mesmo entendendo que era errado, você fez porque você quis. Então a gente diz o quê? O consentimento é o seguinte: eu fiz porque eu quis. E se eu não queresse, eu não fazia. Entendeu? É isso. Então não tem lá que nem o Chaves, foi sem querer querer. Não. Para ser pecado grave, você quis. E eu quis. Porque se não quisesse, eu não tinha feito. Entende? Isso daqui é muito importante para os escrupulosos, né? Porque os escrupulosos, para quem não sabe, escrúpulo é um problema de consciência, que a pessoa acha que tudo é pecado. E às vezes ela acha que só o ato dela estar sendo tentada, ela já pecou. Ela nem consentiu. Veio um mau pensamento na cabeça, ela nem gostou do mau pensamento, repeliu o mau pensamento e achou que já pecou porque apareceu na cabeça. Gente, nós não conseguimos controlar todas as coisas que aparecem na nossa cabeça. A nossa cabeça é louca. A gente não manda nos pensamentos. Não sei se você já percebeu isso. A gente não manda nos pensamentos e não manda em certos sentimentos. Por isso que a gente fala. Sentir não é pecado. O sentir faz parte da tentação. O pecado é consentir. Só pode ter pecado se tiver vontade. Escrupuloso, bota isso na sua cabeça. Escuta o que eu estou te falando. Não fica acreditando nas suas firulas, não. Acredita na igreja. Só existe pecado se você querer. Se você não consentiu, como é que você vai pecar? Não tem como pecar. Porque o pecado tem que ser um ato livre, tem que ser um ato humano. E para ser um ato humano, precisa ter inteligência e vontade. Não é algo um reflexo. Por exemplo, se você atropelou uma criança, estava lá de noite, não viu, de repente apareceu uma criança na sua frente, não deu tempo de desviar e acabou matando a criança. Isso é pecado? Claro que não, porque isso não é intencional. Entendeu? Você estava dirigindo certo, fazendo tudo certo. Apareceu uma criança no meio, matou. Não tem como ser pecado, porque isso não é um ato humano. Não é um ato refletido, querido, em que você pode aderir. Aconteceu. Entende? A mesma coisa são os pensamentos. Às vezes vem pensamentos impuros, pensamentos de julgamento, pensamento de todas as naturezas na nossa cabeça. Eles vêm porque é assim, a gente pensa por associação, a nossa cabeça é assim, a gente associa uma coisa com outra, uma coisa com outra, e vem pensamentos. Mas isso é uma tentação. A partir do momento que veio a advertência, opa, não pode ser pecado, e você não aderiu, então não tem pecado. Só tem pecado se tiver consentimento. Então, quando tem essas três coisas juntas, quando você está sendo tentado diante de uma matéria que é grave e que você percebeu a malícia daquele ato que você está sendo tentado a fazer, ou que você até talvez começou a fazer sem perceber. E quando você percebeu, se você consentiu plenamente, então tem um pecado. Se você não consentiu, não tem pecado. Pode acontecer o seguinte: pode haver um semi-consentimento. O que é o semi-consentimento? É o seguinte: vem uma tentação. E quando vem uma tentação, um pensamento, seja uma tentação do concupiscível, né? Ou seja, um pensamento do irascível, né? Você se irritou com alguma coisa, ou enfim. Aquela tentação nos atrai, entende? Nos atrai, nos chama a atenção, porque se não fosse assim, né? Como é que é assim? Então, é, existe uma atração natural por certas coisas. Porque o irascível está dentro de você, o concupiscível está dentro de você. Né? Então,
às vezes a gente começa, entendeu? A querer aderir, mas quando vem a advertência, ou às vezes já veio a advertência, mas mesmo assim você, eu acho que eu vou pecar. Ah, não, mas isso desagrada a Deus. Mas depois eu vou ter que confessar. Mas eu já confessei semana passada. Bom, enfim. Então a pessoa começa a querer aderir ao pecado, mas lá na última hora falou, não, não vou pecar. Então o que teve ali? Quando a pessoa ela começou a dialogar com a tentação, ela ainda não pecou. Isso ainda é tentação. Houve talvez ali um semi-consentimento que vai fazer com que seja, no máximo, um pecado venial. Entendeu? Então, você estava lá olhando o celular, vamos ser concreto, né? Você estava lá olhando o celular. Aí passou uma imagem de uma coisa que não pode ver. Aí você falou, não vou ver que eu sou de Jesus. Mas aí dá aquela vontade de voltar. Vou voltar, não vou voltar. Ah, mas deu vontade de ver. Ah, eu já botei o dedo, mas não vou ver. Tá entendendo? Houve um semi-consentimento. Você foi na beira do precipício, mas não caiu. Entendeu? Então, isso é, no máximo, um pecado venial. Entendeu? Se a matéria é grave, é evidente. Nesse caso, sim, a matéria é grave, do nono mandamento, né? Não cobiçar. Né? Então, às vezes há um semi-consentimento, mas que não é um pecado grave. Por quê? Porque se há luta, é sinal de que a vontade lutou, e se você, mesmo tendo sido muito atraído pelo pecado, mesmo tendo vontade de aderir, mas a vontade mais profunda da alma não aderiu. Então não houve pecado grave. No máximo, pecado venial. Então, às vezes a gente tem dificuldade, sim, né? Às vezes a gente fica na dúvida se consentiu ou se não consentiu. É verdade, né? Então, na dúvida é o seguinte: primeiro, aquilo que eu já disse, se houve luta, se você lutou, então você já tem uma segurança que não houve pecado grave. Porque se houve luta, é sinal de que a vontade não aderiu perfeitamente àquele pecado. Não foi pleno, não foi um pleno consentimento, foi um semi-consentimento. Agora, Santo Afonso Maria de Ligório, que é moralista, né, o grande doutor de moral da igreja, assim como Santo Tomás é o grande teólogo, Santo Afonso é o grande moralista. Ele dá um seguinte princípio, que é a gente age por presunção. Então a gente presume. Presume o quê? Se aquela pessoa ela já está habituada a cair naquele pecado, ou seja, normalmente ela cai naquele pecado, e se ela está com dúvida se consentiu, é sinal que consentiu. Mas, se a pessoa não cai naquele pecado, normalmente não é um pecado que ela sucumbe facilmente, e ela tem dúvida se consentiu, é sinal que não consentiu. Entende? Então isso é importante, né? Por quê? Porque isso também pode ser fonte de escrúpulos, né? A pessoa, ela fica na dúvida, né? E aí ela deixa de comungar, aí pode virar um monte de problema isso aí, né? E então Santo Afonso nos ajuda. Então não se preocupe, é por presunção. Mas e se a gente errar nessa presunção? Então, se por acaso a pessoa fez a sua análise interior ali e achou que não consentiu, né? Mas consentiu de verdade. E daí, o que acontece? Acontece o seguinte: quando você for se confessar, aquele pecado, se foi um pecado mesmo, será perdoado. Por quê? Porque você não o confessou porque você escondeu, porque você teve vergonha, porque você mentiu. Você o escondeu porque você não tem motivo suficiente para confessá-lo. Então ele estará perdoado.
Entende? Por quê? Porque você está obrigado a confessar todos os pecados graves que você tem consciência de tê-los cometidos. Entendeu? Agora, quando você entra num caso desse, né, a presunção está a favor da pessoa. Então, esta que é a regra de Santo Afonso. Então, a gente não precisa se preocupar, né, porque não é maldade. Então, se você está sendo sincero com você mesmo, né, e diante de Deus, então isso não tem maldade nenhuma, isso não é ocultar pecado. Especialmente até os escrupulosos, né? A gente até orienta que escrupuloso não fique confessando pecados duvidosos. Você pode confessar um pecado duvidoso, não tem problema nenhum, se você não é escrupuloso, né? Agora, se você é daqueles que qualquer coisa é pecado, não pode nem piscar que já pecou, então não é bom ficar confessando os pecados que tem dúvida. Mas uma pessoa normal, que tem uma consciência mais formadinha, né? Então, você pode confessar os pecados duvidosos, né? Mas você não tem uma obrigação de confessá-los. Você deve confessar todos os pecados que você tem consciência, né, de tê-los cometido. Então, voltemos lá. Matéria grave, plena advertência da consciência e o pleno consentimento. Entendeu? Então, aí a gente tem que fazer o exame de consciência, porque agora a gente já está entendendo mais ou menos para onde que vai a coisa. Então, lembra que eu falei dessa questão da advertência? E que muitas vezes as pessoas falam, eu não sabia, então não é pecado grave. Mas é aquilo que eu disse. Porque nós temos consciência de que certas coisas são pecados, mesmo que você não sabia que era pecado grave, mas ela acaba, em certos casos, a pessoa não está desculpada. Eu vou dar um exemplo. Missa no domingo. Tem que bater nessa tecla porque é a realidade do mundo, né? Nossa Senhora de Lazarete apareceu chorando por causa disso, né? Então, é uma coisa que a gente precisa entender. Então, as pessoas, lá pelas tantas, descobriu que não ir na missa no domingo é pecado mortal. Não é um pecadinho venial, que você vai na outra missa e perdoa. Aí a pessoa diz assim, mas eu não sabia que era pecado mortal. Então, no meu caso, não era um pecado mortal. E eu digo para você, não senhor, não senhora. Por quê? Porque você é católico e você sabe muito bem da sua obrigação. Ou seja, mesmo que você não soubesse que isso é um pecado mortal, todo mundo sabe que é dever do católico ir na missa. Ao menos no dia do Senhor e nos dias santos de guarda. Ou seja, você sabe desse mandamento. Entendeu? Você não sabia que os 10 mandamentos eram matéria grave, mas você conhecia esse mandamento. Você sabia disso. Então não tem desculpa. Entendeu? É diferente, por exemplo, de uma pessoa que foi criado fora de um ambiente religioso. Então vamos supor que uma pessoa foi criada a vida inteira quase lá numa fazenda, onde a família não tinha prática religiosa, aprendeu uma reza ou outra, mas lá as pessoas trabalhavam todo dia igual, não guardava dia santo nem nada, a pessoa nunca teve uma catequese, nunca teve uma igreja para ir, então ela foi criada num ambiente que ela não tem noção nenhuma do que significa o dia do Senhor. Agora, uma pessoa que vive numa sociedade que no domingo fecha tudo, que é dia do descanso, entendeu? Que você sabe que você tem na igreja, porque você é católico, que sua mãe te levava para a igreja, nem que se não fosse todo domingo, mas todo mundo sabe que domingo tinha missa, ou culto, para a comunidade, seja o que for. Ou seja, todo mundo sabe, ou seja, existe um mínimo, entendeu? Um mínimo de instrução que é suficiente para você saber que você tem uma obrigação aí. Então, tem que confessar todos os domingos que você deixou de ir na missa, de ir na igreja, na sua vida. Tem que colocar isso. Porque não foi bem confessado esse negócio. Eu não sabia. Pois é, mas eu estou explicando. Você sabia que era errado. Você tinha consciência de que era o dia do Senhor. Ou seja, né, hoje em dia, né,
principalmente em cidade grande, está tudo aberto, né? Mas a gente sabe que uma época era diferente. Então, por que disso? Então, não dá para ninguém dizer assim, eu não sabia que o domingo era um dia diferente. A não ser, como eu disse, né? Que é diferente de outras coisas, por exemplo. Então, lá, os mandamentos da igreja, os 5 mandamentos da igreja. Bom, é verdade que hoje em dia muita gente não tem notícia nenhuma de que sexta-feira é dia de penitência. Porque é uma coisa que realmente saiu assim caiu da moda, vamos assim dizer. E realmente as pessoas não têm. Então, neste caso é diferente. Porque você não tem nenhuma referência, não teve nenhuma instrução. O máximo que se ensina na catequese é jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja. Mas a gente não sabe quando manda a Santa Mãe Igreja. A gente não sabe que quarta-feira de, de cinzas e sexta-feira santa, essas coisas, ninguém explicou essas coisas. Mas, por exemplo, na quaresma todo mundo tem uma noção de que é dia de penitência. Então, um católico que se esbanja na sexta-feira santa, mas não sabia que era pecado grave, mas todo mundo sabe que esse dia não é dia de comilança, entende? Então aí é que tá. É aquilo que eu disse, você não precisa ter um conhecimento formal de um teólogo de saber que aquilo lá é um pecado grave. Mas basta ter a advertência de que aquilo é errado. É suficiente. É suficiente. Inclusive, por isso que a igreja considera essa coisa da idade da razão. Uma criança também é capaz de cometer um pecado grave. Ela não é teóloga, ela não é adulta, mas existem pecados graves que ela pode cometer. Por quê? Porque por mais que ela não entenda profundamente a doutrina, ela sabe que tem certas coisas que é errado. Pode até ser que em certas matérias isso diminua a culpa. Entendeu? Porque também tem isso, né? Cada caso é um caso. Então pode ser que diminua a culpabilidade. Porém, é possível que haja um pecado grave. Por quê? Porque já tem descrição, já tem a separação. Né? Então, isso aqui a gente precisa entender. Né? Então, precisa dessas 3 coisas simultaneamente, né? Para que haja um pecado grave. Uma outra coisa também, por exemplo, que é bom a gente perceber dessa questão da parvidade de matéria é que é o seguinte, existem certas coisas que elas em si, né, elas não são uma matéria grave, mas elas podem ser uma matéria grave. Por exemplo, a mentira. Toda mentira é um pecado. Está claro. Toda mentira é um pecado. Mas de per si é um pecado venial. Entende? A natureza da mentira é um pecado venial. Agora, porque o critério é o amor, né? Porque o critério é o amor, dependendo das consequências da sua mentira, ela se torna um pecado grave. Então, por exemplo, por causa de uma mentira que você cometeu, que você disse, um casal se desentendeu e quase separou. Então, essa mentira é um pecado grave, por quê? Porque você quase destruiu uma família. É diferente de você não querer atender uma pessoa no telefone e dizer, eu não estou aqui. Entendeu? Porque a pessoa, lá no fundo, né, só quer encher as paciências. Tá, tudo bem. É certo? Não. Foi um pecado? Foi, mas não é um pecado mortal. Você dizer que você não está é diferente de você contar uma mentira que quase destruiu uma família. Você entende? Isso que é parvidade de matéria. Então, existem certas coisas, né? Então, por exemplo, você é preguiçoso, né? Você não acorda na hora, chega sempre atrasado. Bom, isso é um pecado venial, né? De per si, isso não é um pecado mortal. Agora, isso pode ser um pecado mortal se essa preguiça gerou uma coisa grave. Então, sei lá, vamos supor que por preguiça você não desempenhou direito o seu trabalho
isso causou um acidente, quase matou uma pessoa. Então, se tornou grave. Não pela natureza da preguiça, mas pelo que essa preguiça produziu. Os pecados capitais, normalmente, eles são assim. Né? Então, a ira, por exemplo. A ira em si, ela não é um pecado grave se ela não está sendo dirigida diretamente a alguém. Então, se você, sei lá, se o seu time perdeu o campeonato e você ficou chateado, e aí você saiu na rua resmungando consigo mesmo e chutando as pedras e sei lá o quê, bom, isso é uma desordem. Uma desordem. No máximo pode produzir um pecado venial. Agora, se isso te levou a xingar ou odiar alguém, não porque o time perdeu por causa daquele desgraçado, daquele rolando, que se eu visse ele aqui, né, daquele treinador, eu ia matar ele. Então é evidente que essa ira se tornou, entendeu? Mesmo que se ela tivesse na sua frente, você não faria isso. Mas interiormente você já consentiu com a coisa. Né? Então também tem que se avaliar isso, né? Também o efeito. Agora, existem outros pecados que em si são matéria sempre grave, que é, por exemplo, o caso do sexto mandamento e do nono mandamento. Então, qualquer espécie de pecado contra o sexto mandamento, seja ela por ato, por pensamento ou por desejo, é sempre grave. Se for consentido e procurado diretamente, é sempre grave. Qualquer olhar, né, indecente, consentido plenamente, é sempre um pecado grave. Entendeu? Então, quanto a isso, não existe gravidade matéria. Por quê? Porque qualquer ato desse vai diretamente contra a ordem, contra a ordem. É uma desordem inaceitável. Entendeu? Daquilo que é o fim, né? O fim próprio da sexualidade. Aqui não dá tempo da gente entender tudo isso profundamente, né? Essa coisa. O certo seria agora a gente ter um outro momento só para falar dos 10 mandamentos, um por um. Né? Aí fica mais claro. Né? Mas a gente também precisa antes olhar o que é o estado de graça, porque aqui eu estou dando só o critério para você perceber o que é um pecado grave, mas lá no fundo eu não disse ainda o que ele produz na alma, que é uma coisa assustadora. Né? Mas é principalmente essas três coisas. Vamos lá de novo. Matéria grave, plena advertência e pleno consentimento. Essas três coisas juntas que fazem que produzem um pecado grave. Entende? Então, às vezes, existem certas coisas que houve plena advertência, houve pleno consentimento, mas a matéria não era grave. Então, foi um pecado venial. Ah, hoje eu não rezei direito, né? Ah, eu fui para a missa e não prestei bem atenção na missa. Né? Isso é um pecado venial, não é um pecado mortal. Né? Então, mas ainda assim é um pecado. Né? Para terminar, né, essa questão do pecado grave, pecado venial, o pecado venial, primeiro, nós não estamos obrigados a confessá-los todos, né? E existem outras maneiras deles serem perdoados. Só que qual é o problema do pecado venial? Ele vai enfraquecendo a alma. Né? Então a gente precisa cuidar, principalmente dos principais, principalmente aqueles que a gente percebe que a gente comete de caso pensado. Então aqueles que a gente, assim, existe aqueles pecados veniais que às vezes a gente comete meio involuntariamente, meio assim por hábito, mas existe aqueles que a gente já entendeu que a gente está na direção errada e mesmo assim a gente continua. Ah, não é pecado grave. Ah, isso não precisa confessar. Ah, eu não vou para o inferno por causa disso. Mas isso tem consequências também na alma. Então, embora a gente não esteja obrigado a confessar os pecados veniais, é bom também colocá-los na confissão. Especialmente aqueles que a gente vê que é um pecadinho de estimação, entendeu?
Por quê? Porque eles podem crescer, eles podem enfraquecer a alma. E aí você vai dando uma colher de chá para ele, né? E dali a pouco ele pode, não necessariamente, mas acontece. Às vezes pode te levar a cometer um outro pecado grave, né? Porque ele foi enfraquecendo a sua alma. Por quê? Porque pode chegar um momento, e graças a Deus, e deve chegar esse momento, que você não tenha mais pecado grave para confessar, né? Então você vai confessar o quê? Vai confessar os pecados veniais, né? Então é importante isso, por quê? Ah, eu não tenho nenhum pecado grave, então eu não vou confessar. Mas a confissão, lembra que eu falei? Aliás, eu não sei se eu falei isso, mas se eu não falei, eu vou falar agora. A confissão, ela te dá a graça. Então, ela não só perdoa os pecados graves, se eles existirem, mas te dá uma graça que te fortalece na vida espiritual, né? Te fortalece na vida espiritual para que você cresça na santidade. Então, vale a pena a confissão frequente, entendeu? Mesmo que você não tenha pecado mortal. É evidente que não é lá para dizer bobagens, é para dizer pecados, mesmo ser os veniais, mas dizê-los com sinceridade, com clareza, né? Mostrar a sua fraqueza. Então, a confissão frequente é uma grande graça que nos ajuda a caminhar na santidade. Os santos sempre ensinaram isso, né? Da confissão frequente. Agora, se eu cometi um pecado grave, eu devo me confessar o quanto antes possível, o que estiver ao meu alcance, né? Você vai conseguir achar um sacerdote, etc. Por quê? Porque o pecado grave, nós vamos entender que ele causa um prejuízo muito grande para a alma. Me separa da comunhão, né? Mas dentro da minha alma causa um prejuízo muito grande. Então, uma vez que eu cometi um pecado grave, vou pedir a Deus a graça de me arrepender e vou procurar a confissão. Não basta ficar só sem comungar, porque o pessoal acha assim que eu cometi um pecado grave, não vou comungar e está resolvido. Não, isso não resolve. Isso só aumenta o problema. Agora você não pode comungar, aumentou o problema. Então você precisa resolver isso, né? Então nós precisamos, assim que cometermos um pecado grave, buscarmos a confissão o quanto antes for possível, que estiver ao teu alcance, né? Para não ficar aguardando esse negócio, né? Então, se você é daqueles que confessa uma vez por ano estritamente, mas agora, depois dessas lives, você está entendendo que pode ser que tem outros pecados aí. Então, você confesse, você cometeu um pecado grave. Confesse, mesmo que tenha 2 meses que você confessou, mesmo que tenha 3 meses que você confessou. Mas se aparecer um pecado grave, não vai esperar ano que vem. Você não sabe se vai ter ano que vem para você. Entendeu? É um prejuízo muito grande, pessoal. Então, se você percebeu que você está em pecado grave, procure a confissão, né? Procure a confissão, não fique esperando dar um ano, né? Não fique esperando dar um ano. Procure a confissão o quanto antes. Agora, se você tem o hábito de confessar com mais frequência, né? Então, ótimo. Então, isso já vai te fortalecer. E se você cometeu algum pecado grave ali, a sua confissão já está próxima, então isso não vai ter tanto prejuízo para a sua alma. Mas é bom a gente cuidar disso, né? Então a gente precisa converter-se para esse mistério da confissão, que é uma grande graça que está disponível para nós. Tem uma outra coisa que eu ia dizer, agora esqueci. Mas, enfim, então é uma grande graça, um grande benefício para a nossa alma, né? Então, lembrando que os pecados graves, eles são perdoados mediante a confissão. Os pecados veniais, eles são mais fáceis de ser perdoados, né? Você se arrependeu, fez um ato de amor, fez uma oração, uma caridade, está perdoado. Na missa está perdoado. Se você receber a comunhão, né? Ela também perdoa os pecados veniais. Agora, o pecado grave, você precisa de um sacramento, porque ele rompe
com Deus de uma maneira que não é uma obra nossa que vai resolver. Então nós precisamos de uma graça. Nós precisamos receber de novo a graça santificante. O único modo de você ser perdoado sem a confissão dos pecados graves é por um ato de contrição perfeito. Só que, como eu coloquei lá numa respostinha, lá numa pergunta lá na outra live, né? Isso não acontece assim. O ato de contrição perfeita é quase um milagre. Né? Então, é possível, sim, que Deus possa nos perdoar diretamente, sem o sacramento? Em tese é possível. Se você conseguir um ato de contrição perfeito, você recebe o perdão imediatamente, embora você tenha que ter o propósito de confessar-se na primeira oportunidade. Mas isso não é assim como a gente pensa. E quando a gente fala, isso daqui também é bom para o pessoal que diz assim, na hora da morte eu me arrependo. Então, o Senhor, na hora da morte você se arrepende, o arrependimento que você precisa é um ato de contrição perfeito, que é uma contrição perfeita de todos os pecados cometidos na sua vida de uma só vez, e que você se arrepende não por medo da morte, não por medo do inferno, não por medo do juízo, mas por puro amor a Deus. Agora, você nunca amou a Deus a sua vida inteira. Como é que você vai conseguir isso na hora da morte, cabeçudo? Não tem jeito, não é assim que as pessoas estão pensando. Então, um ato de contrição perfeito é possível. Sim, é um milagre, né? Deus pode fazer milagres. Mas a gente não pode contar com isso. Então, outra coisa também que o povo se esquece, né? Todo mundo quer padre na hora de enterrar, mas antes de morrer ninguém lembra que precisa de padre. As pessoas precisam, quando elas estão morrendo, elas precisam receber os sacramentos. Por quê? Talvez ela não vá conseguir fazer um ato de contrição perfeito. As pessoas que morreram sem os sacramentos, a gente reza e pede a Deus para elas tenham alcançado essa graça. Mas se a gente pode levar os sacramentos até elas, a gente tem o dever. É dever grave. Se tem uma pessoa morrendo ou que está em perigo de morte, é dever grave conseguir que esta pessoa receba os sacramentos, a unção dos enfermos, a confissão e a comunhão, que é o viático. Uma pessoa que está nas portas da morte, ela deve receber a confissão, se ela pode se confessar, se ela é capaz ainda de se confessar, se não, a unção dos enfermos, ou os dois juntos, que é o melhor. E se ainda for possível, ela recebe o viático, que é a última comunhão. É a comunhão na hora da morte. É o viático porque é o pão de viagem. É o pão do viajante para a viagem eterna. Então, isso é muito importante a gente cuidar das almas. Então, a gente tem que lembrar do padre antes da pessoa morrer. Porque depois que morreu, já está tudo decidido, né? Então, é muito importante a gente lembrar disso. E a gente também não ter essa presunção de achar que eu vou morrer e vou conseguir um ato de contrição perfeito antes de morrer. Não seja presunçoso assim, a gente não sabe. Então, tenha a sua confissão em dia, entendeu? Tenha a sua confissão em dia, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. O dia do Senhor virá como um ladrão, diz a palavra. Então, a gente tem que estar preparado. Então, confesse-se. Quando você percebeu que tem um pecado grave, não fique enrolando um ano, não, gente. Não faça isso com a sua alma. Tenha misericórdia de você mesmo. Confesse-se antes, né? Estando arrependido, né? Como eu expliquei na outra live. Acho que tá bom, né? Amanhã vai estar disponível para assistir. Então, amanhã já vai estar disponível para quem quiser assistir no YouTube, com calma, né? Ver, rever e tal. E aí depois, lá no Instagram, também sempre tem um recorte, né? Alguma coisa. Só que já é pela metade, né? Só vai entender plenamente, né? Quem assistiu no todo. Mas sempre dá para tirar algum proveito, né? Então, eu espero que tenha sido bom, que você tenha compreendido. É evidente que, assim como na outra live, eu estou falando aqui muito resumido as coisas, porque não dá para. Tem mais de uma hora que nós estamos aqui
né? E eu sei que tem muita coisa que precisava ser mais explicitado, mas vocês estão entendendo, né? Que é uma vida inteira de catequese perdida, né? Então, você vê, ó, olha a grossura disso daqui, né? Tá aqui, né? Então, devagarzinho a gente chega lá, né? E, mas como eu disse, a gente não precisa ser doutor, né? Basta a gente ter uma consciência mínima das coisas e a gente sabe o que é certo e o que é errado. Isso. Estão dizendo aqui e ir atrás, né? Tá bom, então. Então, eu agradeço a, a sua paciência de estar aqui, né? Agradeço também aqui os nossos agentes de pastoral. Hoje já temos mais um parceiro, o Rafael está aqui junto, o Luciano também, né? E que tudo seja para a maior glória de Deus e para a salvação das almas. Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que ela nos ajude a amar cada vez mais a nosso Senhor Jesus e, e nos dê a graça de uma conversão e de fazermos uma boa confissão, né, para a nossa Páscoa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Espírito Santo. Amém.